Olá, eu sou a Maricléia Oliveira, psicanalista. Estou aqui para falar um pouco mais sobre saúde emocional em tempos de coronavírus. E o tema que eu queria propor para vocês hoje é medo e diferenciar um pouquinho medo de transtorno de pânico. Bom, primeiro dizer que medo é uma emoção básica. Todos nós sentimos medo, em menor ou em maior escala. Até os mais corajosos sentem medo. Nós temos medos que são corriqueiros, diários, de rotina, como o medo de barata, medo de altura, medo de falar em público. E nós temos medos próprios da humanidade, medos ancestrais, como o medo da morte, o medo do futuro, o medo do desconhecido. E como nós lidamos com este medo é que vai diferenciar o que é uma emoção básica do que é um transtorno e às vezes patológico. Primeiro dizer que o medo que nos protege é um medo bem-vindo. O medo que nos paralisa é que precisa ser olhado com mais atenção. O medo que nos protege é o medo que faz com que a gente perceba que nós estamos em risco e que a gente busque estratégias para lidar com isso. Então, por exemplo, o medo da violência urbana faz com que eu fique mais atenta, faz com que eu olhe para os perigos e encontre estratégias de me sentir mais segura. O medo que me paralisa é o medo de, por exemplo, quando eu deixo de fazer determinada coisa que eu precisaria fazer em função do medo. Então, por exemplo, o medo de se relacionar com as pessoas faz com que você não consiga um trabalho porque você não consegue lidar com equipes e lideranças. Ou faz com que você nunca consiga encontrar um parceiro de vida porque você tem medo de se envolver afetivamente. Então, esses medos que nos paralisam, eles não são bem-vindos, eles precisam ser olhados com carinho, precisam ser tratados terapeuticamente. O que pode diferenciar os nossos medos, tanto os normais, os que nos paralisam, e de diferenciá-los do pânico, eles vão a gente vai ter esse olhar sobre os sintomas, na verdade. Os sintomas é que caracterizam se eu tenho ou não um transtorno, ou se é um medo, uma emoção básica que muitas vezes eu não estou sabendo como lidar. O transtorno, ele vem diante de sintomas psicológicos. Então, quais são os sintomas psicológicos de um transtorno de pânico? Por exemplo, a pessoa ela tem a sensação de estar sempre muito próximo da morte, a sensação de uma tragédia iminente, a sensação de que ele não estará no controle para lidar com aquilo. Essas são algumas dos sintomas psicológicos. E diante desta emoção, a pessoa ela vai desenvolver sintomas físicos. E muitas vezes esses sintomas psicológicos eles são fantasiosos. No caso de um transtorno de pânico, quase que sempre eles são fantasiosos. Então, por exemplo, uma pessoa que está num congestionamento, ela começa a ter a sensação de que o trânsito está parado, ela vai passar muito mal, ela não vai conseguir ser socorrida, ela não vai conseguir sair dali e ela de fato vai morrer. Por que a gente diz que isso é fantasioso? Porque sim, essa pessoa muito provavelmente vai conseguir sair do carro, vai conseguir respirar, ela não irá morrer. Mas os sintomas físicos que advêm desses sintomas emocionais fazem com que a pessoa ache que ela vai morrer, porque ela começa a ter falta de ar, taquicardia, formigamento. Então faz com que ela acredite que de fato a morte está iminente. De que forma que isso está acontecendo hoje, dentro deste momento que nós estamos vivendo? Nós não estamos diante de um medo fantasioso, nós estamos diante de um medo que é real. Nós de fato estamos com a sensação de morte, de tragédia, de falta de controle, porque sim, estamos em crise, estamos em colapso. Então, esses sintomas psicológicos virão. E os sintomas físicos, na ocorrência de um transtorno de pânico, podem inclusive levar essa pessoa a crer que ela está com o vírus Covid-19. Porque ela pode ter, por exemplo, falta de ar advinda do pânico e não necessariamente do vírus.
Então a gente precisa ficar muito atento. Você que já tem um quadro de pânico, é muito importante, fundamental, que você busque apoio profissional. Hoje a maioria dos profissionais da saúde estão atendendo online. Eu tenho atendido todos os meus pacientes por chamada de vídeo, tem sido bastante eficaz, bastante efetivo, então não tenha qualquer tipo de. Não considere isso um impedimento. Ah, eu não posso sair de casa. Não, busque o seu terapeuta, solicite a ele que você possa fazer esse atendimento online. Mesmo os médicos psiquiatras, grande parte deles também estão prontos para esse atendimento virtual. É muito importante que a gente olhe isso com clareza. Fique atento, né? Pode acontecer da gente, neste momento, ter um episódio de pânico que não necessariamente se traduza num transtorno, que não necessariamente vá precisar de um tratamento medicamentoso, porque nós estamos de fato com uma sobrecarga emocional muito grande. O que está acontecendo neste momento é que os nossos conteúdos pessoais, de história de vida, eles estão sendo ampliados diante da nossa angústia, né? O que eu tenho percebido, por exemplo, dos meus pacientes é que nem todos têm medo da mesma coisa. Alguns têm medo da morte, outros têm medo de perder os seus entes queridos, outros têm um medo profundo de não conseguir dar conta deste isolamento. Outros têm medo de não dar conta de lidar com a culpa caso contaminem alguém. Então, o que a gente está vivendo neste momento? As nossas angústias pessoais, de situações de vida, lutos não elaborados, perdas não elaboradas, conflitos não elaborados e que agora vão tomar uma dimensão maior e podem sim se transformar num episódio ou num transtorno de pânico. Então, orientação, busquem ajuda. Busquem ajuda, porque o diagnóstico do pânico ele não pode ser feito diante de pesquisa na internet. Ele tem que ser feito por um médico psiquiatra. E o tratamento conjunto, que pode ser medicamentoso e psicoterapêutico, em alguns casos apenas psicoterapêutico. Tá bom? Eu tô aqui à disposição, entrem comigo através dos meus canais, Maricléia Oliveira, e busquem ajuda se vocês já tiverem profissionais que já os atendam, e é muito importante que a gente fique consciente neste momento. Saúde física é o que todos nós buscamos, o momento é este, mas a saúde emocional também precisa ser olhada com carinho. Até a próxima!